Bem-vindo a mais um vídeo nosso aqui no YouTube do canal da Flores e Frutas. Gente, nem bem chegou o inverno. A gente não dá para agasalhar as nossas plantinhas. E o que a gente tem que fazer para ela ficar linda e continuar dando flor? A gente sabe que nesse período também tem alguma plantinha que dorme, ela não vai florescer. Mas tem algumas que gostam do inverno e vai florescer. Então sejam bem-vindos a mais um vídeo nosso aqui no YouTube, onde a gente vai falar um pouquinho do frio, que nem bem chegou ainda, mas como a gente está na região de frio, que estamos no Sudeste, aqui faz mais frio, né, gente? A gente sabe que outros lugares no Brasil e outros países não tem mais inverno, né? E a gente toma um cafezinho para esquentar o peito, a alma, para a gente se proteger contra esse frio. Mas a plantinha não faz isso. Então cabe a nós cuidarmos das nossas plantinhas para que elas continuem sendo lindas, maravilhosas e enfeitando a vida da gente. Bora lá falar um pouquinho sobre isso? Hoje a gente vai sair um pouquinho de dentro da floricultura, onde a gente vai falar um pouquinho desse frio que tá chegando. E aqui eles começam a ser muito rigorosos, eles chegam a ficar abaixo de zero, e isso a plantinha realmente sente. E a gente tem que tomar alguns cuidados fenomenais para as nossas plantinhas não sofrerem. Porque a gente quer a nossa plantinha sempre linda, né? Porque a gente precisa dela linda para ela poder decorar a casa da gente, deixar a casa muito mais bonita, e aquela energia positiva ficar no ar e a gente ficar bem satisfeito. Então a gente vai dar uma voltinha por aqui. Por exemplo, nessa época, tá escutando os barulhos dos podadores? É época da gente poder limpar as nossas plantinhas, porque tem muita planta que vai dormir no inverno, algumas não. Então é aquela hora essencial da gente fazer a limpeza dos nossos vasos, para as nossas plantinhas ficarem muito mais confortáveis, muito mais limpas, muito mais organizadas, vamos dizer assim. Então é uma época boa para a gente poder cuidar, para dar poda, né? Porque ela sempre precisa disso para poder crescer e ficar top demais. Chegando essa estação do inverno, tem muita gente que não gosta do inverno, prefere o calor. Mas é uma estação muito bonita, gente. O céu fica muito mais azul, fica muito mais bonito. As cores, né, entre o verde e o azul, fica muito mais bonito. O sol do inverno, ele é um pouquinho mais diferente, que a gente sabe que ele muda de direção. E os pôres do sol do inverno é espetacular. A gente sabe disso tudo, mas o frio realmente é intenso e a gente precisa sim cuidar das nossas plantinhas para elas não sofrerem. A gente falou então daquela poda e limpeza nos vasos, mas tem outra coisa que a gente tem que fazer para as plantinhas poderem ficar também bem saudável, que é regar menos. A gente tem que colocar menos água no vaso, porque ela vai secar menos. E se a gente deixar muito encharcado, as raízes vão apodrecer e a planta vai sentir muito. Então nesse inverno, menos água no vaso. Tem outra coisa que a gente tem que fazer para ela ficar bem ainda, gente. Porque são várias coisas que a gente tem que fazer para proteger ela desse frio, né? Por exemplo, a gente sabe que nessa época o sol muda de direção, né? Ele faz aquela rotação. No calor ele fica aqui, vamos supor que no inverno ele fica para cá. Então essa incidência do sol, a gente tem que trazer a plantinha para perto, para a gente poder deixar ela pegar um pouquinho de luz do sol, para poder ficar bem, para ela poder ficar mais na claridade, para ela ficar bem. O importante é a gente saber que a gente não pode colocar essa plantinha direto na luz solar, porque tem plantas que queimam, né, suas folhas com a incidência do sol.
Então a gente tem que realmente deixar ela só na claridade. Então por isso que tem hora que a gente tem que mudar alguns vasos de lugares. Então tem hora que a gente tem que mudar alguns vasos de lugares para elas não se sentirem. E nesse período também a gente tem que limpar os nossos vasos bem. Livrar ela de pragas, né? Fazer um bom fungicida, limpar aqueles matinhos que ficam dentro do vaso. Isso tudo ajuda. Isso tudo ajuda a planta ficar saudável nesse tempo de inverno. A gente sabe também, né, que a gente precisa deixar a plantinha pegar um pouquinho da luz solar, né, para ela ficar mais top, para ela sentir esse calorzinho também, para se proteger um pouquinho mais do inverno. Porque tem plantas que são muito sensíveis, elas requeimam muito mais fácil, tanto no inverno, né, com frio, ou no calor com os raios do sol, aonde corrói muito as folhas. Então a gente precisa ficar ligado nessas coisas. Outra coisa também que a gente tem que fazer nesse inverno para proteger nossas plantinhas, sabe aquela adubação que a gente fala que tem que ser mensal, né? Todo mês a gente vai lá e coloca um pouquinho para a gente dar condições delas se fortalecerem, né? Receber vitaminas para elas ficarem top. No inverno a gente não faz isso, é o tempo de dormência. Então a gente evita isso tudo para a plantinha poder ficar mais protegida. Então no inverno a gente não aduba a planta. Então no inverno a gente deixa tudo estagnado, tudo paradinho, que essa é uma maneira da gente dar condições dela ficar mesmo realmente tranquila, porque é um tempo de dormência, né, gente? Tem muita plantinha que realmente fica estagnada, ela não floresce no inverno, e tem outras que esperam o inverno vir para poder trazer sua beleza. Então, esse vídeo aí a gente já falou que uns 6 motivos, umas 6 dicas para você fazer com suas plantinhas. Eu já até perdi a conta, porque hoje a gente está fazendo aqui um pouquinho na rua da floricultura, né? Porque o inverno, olha que nem chegou o inverno ainda. Então a gente tá aqui um pouquinho na rua, andando, caminhando, pra gente esquentar. E fazendo esse vídeo para você saber dessas dicas fundamentais para você cuidar da sua plantinha, para ela ficar realmente top demais. O inverno é uma estação muito bonita. Eu gosto do inverno, apesar do frio ser intenso pra cá. Não tão intenso, né, gente? Chega menos 3 graus, 2 graus, negativo. Mas gear e ter neve, infelizmente, aqui no sudeste não tem, né? Só lá no sul. Então, vamos lembrar mais alguma coisa que eu tenho que falar para vocês desse cuidado que você tem que fazer com as plantinhas no inverno. Que o primeiro foi a gente diminuir a água, fazer as podas, limpar os vasos das pragas, trazer as plantinhas para perto do sol sem o sol pegar nas suas folhas. A direção do sol muda e a gente tem que deixar ela, né, sempre mais perto da incidência do sol. E adubação, né? Isso tudo a gente não vai fazer adubação no inverno, que a gente dá essa estagnada. Mas olha para você ver como que fica lindo o céu no inverno. Eu acho que tá faltando mais alguma coisa, eu vou lembrar aqui e já volto. Então, a gente falou também que tem que colocar menos água no vaso, né? Porque seca menos e a gente não pode deixar a raiz encharcada. E outra coisa que realmente eu tava esquecendo, gente. O vento. O vento a gente não pode deixar muito na planta, porque requeima, né? O vento de inverno é muito frio, ele faz um estrago mesmo na planta. Então o que a gente pode fazer para proteger nossas plantinhas desse frio, né? É bom demais. Esses são os cuidados básicos que a gente tem que fazer com as nossas plantinhas para elas ficarem realmente lindas,
porque a gente precisa que elas sempre fiquem realmente maravilhosas, porque a gente precisa de plantinhas cada vez perto da gente, porque é uma terapia, faz bem, traz toda a energia positiva, traz um bom humor, e plantinha enfeita a vida, e eu falo sempre que é um presente de Deus. Então é mais um vídeo nosso aí no YouTube, do canal da Flores e Frutas. Se você curtiu, deixa o seu like, deixa a sua sugestão, isso é super importante pra gente. Eu sempre falo que a gente faz esse feedback, né? Feedback? Não, é intercâmbio daí. É intercâmbio, gente. Hoje o frio tá me deixando até sem muito disposição, vamos dizer assim. Mas a gente tem que seguir o barco, né? Então, é um intercâmbio, eu vou até vocês e vocês vêm até mim. É mais um vídeo aí, um abraço, fica com Deus, namastê e até o nosso próximo vídeo. E cuide mesmo das suas plantinhas nesse inverno, porque elas merecem e a gente também merece ter coisas lindas na casa da gente. Um abraço.